está sob a responsabilidade de nossa irmã Rosana, que profissionalmente ela é farmacêutica bioquímica, ela é uma das fundadoras da casa, também foi ex-presidente aqui da nossa casa, atualmente é conselheira da Federação Espírita do Paraná e trabalhadora de alguns grupos de estudo aqui da nossa casa. Está contigo hoje, a palestra é o Portal de Luz. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, um prazer estarmos aqui novamente, uma alegria. E eu esqueci de dizer, meu esposo. E, na realidade, vamos hoje estar efetuando a palestra sobre o Portal de Luz, dentro do primeiro lugar, Pedro e a Casa do Caminho, Jesus e a Doutrina Espírita, o Centro Espírita e suas funções e a Sociedade Espírita em Renovação. Que esse ano, esse mês, justamente efetua 38 anos com as portas abertas, com a interrupção da pandemia apenas, mas o restante dos dias sempre estivemos abertos. A casa, servindo a todos, a comunidade e a todos nós que aqui também trabalhamos. Inicialmente, nós vamos estar colocando alguns dos capítulos desse livro iniciais para que tenhamos condições de ir levando em frente a questão do centro espírita. Esse livro é paulistano, foi escrito por Francisco Cândido Xavier, mas ditado pelo Espírito Emmanuel, e de uma maneira diferenciada, porque Emmanuel serviu de intermediário entre Paulo de Tarso e Francisco Cândido Xavier, mas com um detalhe a mais. Francisco Cândido Xavier foi levado ao plano espiritual, onde ele teve acesso a visualizações e questões que ficam gravadas para que ele pudesse, com maior expressão, nos trazer a história a que se refere Paulo Estevam. E, é claro, tem uma edição um pouquinho mais antiga, e que ela contém exatamente a mesma coisa. Mas vamos dar início, então, às nossas visualizações. Dentro do livro Paulo Estevam, então, estaremos verificando que inicia o livro em Corinto, uma cidade que foi reconstituída por Júlio César, depois de ter sofrido pelas conquistas, as guerras existentes naqueles locais, e na parte do porto da Arcaia, que é uma região onde que foi procurada muito por descendentes israelitas, famílias todas ligadas para lá, fugindo de certas perseguições também sofridas e de outros povos também ali presentes. Só que com a questão de Jesus, houve uma guerra, um levante dos escravos que trabalhavam no porto e que houve necessidade de agora, como Corinto pertencia ao Império Romano, que fossem enviados mensageiros que cuidassem da cidade e de sua constituição, e, é claro, lá iam verdadeiramente não cidadãos muito, vamos dizer, regrados pelos bons costumes, mas sim tentando enriquecer para poder adquirir posicionamentos maiores dentro do reino aqui existia. E eles faziam desapropriações e questões ilícitas nessa atuação. E justamente uma família formada pelo senhor José, ele já era viúvo,
tinha 2 filhos, Josiel e Abigail, Gesiel e Abigail, e que eles eram extremamente religiosos. Eles tinham o hábito de ler o Alcorão, de ler o Torá, e sabiam de cor e salteado todos os temas, todas as falas, cantavam as músicas existentes e viviam uma vida feliz, sem nenhum problema, e cuidando da sua indústria de panificação, que obviamente chamou a atenção do intendente que ficou de estar cuidando daquela região. E esse senhor, Lucínio Munício, ele provocou, de uma certa maneira, uma contestação com o senhor Jochebe, e ele acabou, em questão de um dia, sendo morto, e o seu filho, o Gesiel, foi prisioneiro e virou escravo, tendo de ser levado aos porões dos navios a remo, onde a gente sabia que existia uma entrada e a saída somente quando viessem a morrer. Então era mais ou menos pensado que ele jamais sairia vivo daquela situação. E sobrou Abigail. Abigail fugiu para casa, foi na vizinha, a vizinha disse: olha, eu sei que recentemente Zacarias e Ruth perderam um filho, também envolvidos nessa questão. Você não vai poder ficar aqui. Vá ao encontro deles, eles estão indo para a Palestina, não sabem direito em que região eles vão ficar, mas fuja com eles. A gente está, obviamente, contando com as nossas palavras, encurtando muita coisa, cortando muitas falas e situações, mas para que a gente se posicione dentro da questão necessária. Esse ano era o ano de 34 depois de Cristo, né? Cristo já havia sido executado, e foi isso que aconteceu. Durante os momentos em que Gesiel se encontrava nas galhas, né, remando, ele foi chamado para cuidar de um senhor chamado Sérgio Paulo, que era uma autoridade romana muito conhecida e que havia pego uma doença e que ninguém sabia que doença era aquela, mas que estava dizimando muitas pessoas e ninguém queria cuidar dele. Então, nada mais justo, entre aspas, chamar alguém das galhas para poder cuidar, e chamaram justamente Gesiel. E ele, com muito custo, com muita força de vontade, deixou noites e dias em claro para cuidar desse senhor Sérgio, que acabou alforreando ele e o deixando em um determinado lugar próximo a Jope, né, que na realidade já em Israel, perto de Jope, totalmente doente, com a mesma doença que ele havia tido. Lá estando, ele acaba sendo resgatado por um carrinheiro, com o seu jumentinho, e põe na sua bagagem esse rapaz doente e leva para Timóteo, que o recolhe dentro da casa do caminho. Essa é uma parte da história. Abigail, ela acaba sendo realmente tratada como filha no casal Zacarias e Ruth, e vão se colocar na estrada de Jope, entre justamente aqui eu vou mudar só para que a gente possa vislumbrar melhor. Jerusalém, ela fica a mais ou menos nessa altura, nos montes aqui, perto do Mar Morto, certo? Mas só que na montanha, lá em cima. E aqui, Jope, fica à beira-mar. E era, vamos dizer, uma cidade portuária,
e que tinha possibilidade, na realidade, de estar ali, vamos dizer, salvaguardada pelo Zacarias e Ruth, e ficando numa chácara que eles conseguiram adquirir e começaram a plantar muitas flores, e era um jardim muito florido e lindo o lugar onde ela ficava. Ela sempre orava muito pelo seu irmão, e pelo que a gente vê, eles estavam muito próximos, né? Porque a casa do caminho fica em Jerusalém, e ela morava na estrada de Jopé, que na realidade era, vamos dizer, um bairro bem afastado, mas próximo a Jerusalém. E sequer um sabia do outro, sem dúvida alguma. Mas o que é interessante é que um ano se passa e ali em Jerusalém chega nada mais, nada menos do que Paulo de Tarso. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele é grego, e que o grego tem a sua condição de dupla cidadania, porque fazia parte do Império Romano, então ele tinha a cidadania romana também. Ele vinha de uma família relativamente humilde inicialmente, onde o pai ele fabricava tendas, né? Ele sabia fabricar desde a tecelagem do tecido até a montagem da tenda, e ele ganhou muito naquelas paragens. Obviamente se usa muito a questão de tendas, e era uma questão de ele evoluir nesse sentido economicamente. E o filho, ele tinha uma capacidade intelectiva muito grande, extremamente esforçado, aprendeu com o pai a mesma atividade, mas, sem dúvida alguma, ele veio para se tornar o novo Rabone no lugar de Gamaliel. Gamaliel era um dos juízes do Sinédrio, e que lá ele era extremamente conceituado, uma pessoa que nem é colocada ali, severa na lei, e tinha um conhecimento extremamente aprofundado da lei para poder estabelecer as suas funções. Era rigoroso na apelação da verdade, onde ele não ia por impulso, ele buscava saber todas as questões antes de deliberar alguma questão em relação ao que se fazer com as questões. E Saulo estava aprendendo com ele, sabia também, com grande rigor, o Torá, e aprendeu com Gamaliel essa questão, só que ele tinha um temperamento diferenciado, e era isso que dava uma certa dificuldade a ele, porque ele era impulsivo, né? Ele, na realidade, ele tinha um conhecimento assim, grande da lei, mas era extremamente impetuoso. Ele não conseguia, às vezes, conter a sua maneira de agir, tornando-se muitas vezes um pouco arrogante e orgulhoso, sem dúvida alguma, né? Porque ele trazia tudo que ele conseguiu junto com o pai nas lutas que efetuaram, e isso lhe dava assim o anseio de poder representar a família, representar o povo, e que queria, sem dúvida, levar junto a eles o Torá, tanto em Roma quanto em Jerusalém, da mesma forma. Esse era o ideal grande da vida dele, né? E o que é interessante é que ele chegou ali em Jerusalém, de Damasco, e foi se encontrar com um amigo dele, Sadoc, e que ele já sabia que estava lá o próprio Saulo, que tinha chegado de Damasco e que estava com pretensões grandes já, que agora efetivamente iria começar as suas atividades dentro do Sinédrio. Antes ele apenas tinha uma possibilidade, agora efetivamente ele ia junto com Gamaliel
estabelecer as suas funções no cinema. E ele estava muito entusiasmado, foi visitar o amigo, conversaram, ele já sabia, o amigo, que ele andava às voltas com uma israelita da Gema, como se pode hoje mencionar, onde ela era descendente de uma das tribos do Issaá, e que ela morava justamente na estrada de Jó, era Abigail. Então, vejamos que interessante que ele estava já com pretensão de vir a casar logo com Abigail, e eles estavam namorando e tinha permissão de visitar a casa de Zacarias sempre. Mas quando Sadoc contou que sabia de todas as questões, ele disse assim: eu sei também que você veio para cá para poder estabelecer as suas funções junto ao Sinédrio. Tem uma coisa que tem me preocupado muito, são os companheiros que vivem na casa do caminho. Nós precisamos ir lá e você mesmo testemunhar a presença de um rapaz que está lá de nome Estevão, e que ele tem uma atividade onde chama a atenção de muitas pessoas. Quem era Estevão? Estevão era Gesiel, que havia chegado de carrinheiro lá na casa do caminho, foi tratado da sua doença, melhorou, percebeu a atividade de que era exercida ali por Pedro, Timóteo e João, e ficou impressionado de ver a maneira tão carinhosa, gentil e leal que eles efetuavam junto às pessoas que eram encontradas como ele no meio do caminho, quase semi-morto, né? E a todos eles desempenhavam essa função, passavam o entendimento de uma nova maneira, não mais das leis de Moisés, mas sim do Messias, Jesus. E isso trouxe a todos uma questão muito importante e interessante, porque todos pensavam, na realidade, que Jesus, não era, na realidade, um Messias, e sim um revolucionário, tinha sido morto justamente, crucificado por essa questão. Mas ali ele recebeu uma cópia de todos os dizeres do Cristo, junto a Levi, que acaba sendo o evangelista Mateus, e ele fica impressionado e se converte praticamente espontaneamente para o cristianismo. Além de trabalhar junto a eles, efetuando as mesmas tarefas que todos ali na mansão, na casa do caminho efetuavam, mansão do caminho de volta, não, era tempos diferentes. A casa do caminho, sem dúvida alguma, ele começou a se sentir como se estivesse em casa, como há muito não se sentia de todas as tribulações e dificuldades que havia passado anteriormente. E por essa razão ele se sentia dentro de uma família e aprendendo todas as coisas, vendo a maravilha que eram as exposições feitas por Pedro, por Timóteo, por João, e ele começou a exercer a mesma atividade de uma maneira, de uma eloquência tão grande, que passaram a ser mais raras as presenças dos demais outros na palestra, sendo Estevão como que um chamariz para todos, porque achavam assim a capacidade intelectiva dele e a verve dele, ele usava maravilhosa, ele empolgava as pessoas e envolvia de uma maneira onde cada vez mais pessoas chegavam aos sábados para ouvir. E, sem dúvida, ele foi dali
batizado como tantos outros, como eu falei agora. Levi recebeu o nome de Mateus, certo? E, sem dúvida, Gesiel recebeu que nome? Estevão. E ele aqui e ali estava fazendo as palestras. E é claro, quando chegou no dia de sábado, quando eles combinaram, falando de Saulo e Sadoc, eles adentraram a esse local. Saulo ficou pensando, nossa, acho que Sadoc está com algum problema. Olha as condições desse local, a falta de estrutura, a falta, né, ele elucubrando com ele mesmo, falta de estrutura, medo de quem? Olha essas pessoas de idade aqui, já doentes, crianças abandonadas que ficam sentadas aqui para ouvir, mulheres tristes porque não tem mais esperança na vida, pessoas sem nenhum recurso nenhum. Medo dessas pessoas, de que será que ele fala? Isso ele olhou para o lado contrário ao onde ele foi colocado a sentar, porque é claro, quando ele adentrou com Sadoc, chamou a atenção de Pedro, e Pedro na hora o colocou nos melhores lugares para que de repente nada de diferente pudesse vir a acontecer. Mas ele sentia um certo asco de algumas pessoas que ainda traziam marcas purulentas dos seus próprios males que traziam, e até com a própria ranceníase, né? E ele ficava assim impressionado de ver isso, mas estava numa ala de cadeiras do outro lado. Quando ele se vira para os demais outros que estavam junto a ele, ele disse, nossa, agora eu entendo. Tem gente do Sinédrio aqui, pessoas que escutam as palestras que eu faço várias vezes e vêm ter comigo depois para falar, pessoas ricas da região aqui, assistindo ao quê? O que eles pensam? De repente, um burburinho lá atrás e adentra Pedro, Tiago, João, e atrás um moço alto, magro, com uma expressão extremamente judaica, né? Bem israelita, adentra, meneia com a cabeça frente a várias pessoas de ambos os lados do local e começa a falar. Eu vou pedir licença porque eu vou ler, porque eu não quero colocar nada de menos em relação ao que na realidade a gente observou da fala de Estevão. Meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir ovelhas com todo o seu zelo, sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou a época imemoráveis e a luz do tabernáculo. E Deus nos enviou o Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou a resposta divina aos nossos anseios milenários, e a revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram o amor do Eterno, o emissário divino veio até o centro de nossas dores amargas e justas, nos desdobraram os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da nossa redenção, da nossa humanidade, com o amor que reúne todos os seres e
purifica todos os homens da humanidade e todos os pecados. E continuou a falando, e com uma verve que Saulo ficou olhando de uma maneira assim impressionada com a capacidade que ele estava em estabelecer a atuação, no caso, junto às pessoas. Sem dúvida alguma, e ele continuou ainda, o Deus é o único, como já sabemos, mas Isaías o contemplou, vergado ao peso de nossas inquietações, florescendo a aridez dos nossos corações. Qual flor do céu, num solo adusto, árido, mas relevou também, desde a hora da nossa estrada de penúria, na morte infamante da cruz, a sagrada causa divina, propondo a nós em suas mãos. E é claro, o que ele fez foi dizer que só seria o Cristo aceito quando fosse colocado na cruz. E justamente foi essa a situação que aconteceu. Só quando ele esteve na cruz é que ali se consolidou e formou nas pessoas a certeza de que aquele era o Messias. A lei nos retira o espírito da nação, sem conseguir apagar na alma o desejo humano de supremacia na terra. Muitos de nossa raça hão esperado um príncipe dominador que penetraria em triunfo na cidade santa, com troféus sanguinolentos e de uma batalha e, é claro, a ruína e a morte. Mas o Cristo nos libertou para sempre, através do amor. Do seu reino é uma consciência reta e dos seus anos purificados ao serviço de Deus. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, o segue. O Cristo é a substância de nossa liberdade. Dia virá em que o seu reino abrangerá os filhos do Oriente e do Ocidente, num amplexo de fraternidade e de luz. Então, compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos em face às leis de Moisés. A lei é humana, o Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo é o Salvador. Os profetas foram os mordomos fiéis. Jesus é, porém, o dono da vinha. Com a lei éramos servos. Com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Nesse momento, pela fala que ele coloca, ele demonstra, sem dúvida alguma, a sobrepujança de Jesus frente às leis mosaicas. E é claro que Saulo não ia ficar quieto, e como não ficou. E ele fala assim, piedosos galeus, onde está o senso de vossas doutrinas estranhas e obscuras, onde ousam proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés, na própria Jerusalém, onde se decidem os destinos das tribos de Israel? Invencível. Quem era esse Cristo? Não foi ele um simples carpinteiro? Então, o que fez Saulo? Denegriu a presença, obviamente, a questão de Jesus e colocando em uma situação muito deplorável. E, é claro, começou uma atuação intercalada, né, entre eles todos, aqui eu com o meu dedinho, sabe? Eu fico mexendo aqui. E daí, é claro, começaram altercações de um lado e do outro, mas como sempre, o que acontecia?
sem dúvida alguma, Estevão usava de todas as palavras existentes dentro do Torá, do Alcorão, e contrapunha em relação às questões de Jesus, e eles ficaram algum tempo assim, até que de repente o próprio Estevão, o próprio Saulo falou assim: você pare com isso, nós vamos continuar essa contenda dentro do Sinédrio, nós devemos ir lá. E daí, o que aconteceu? Estevão falou assim: olha, o Sinédrio tem muitas formas de me fazer chorar, para que, pelas maneiras que eles vão me tratar, mas de forma alguma eu sei que não existe nenhuma força dentro do Sinédrio que vai diminuir o amor que eu tenho por Deus e Jesus. E virou-se e encontrou uma senhora que veio de muito longe, de terras bem distantes, trazendo a sua filha de uns 17 anos, que não conseguia mais falar. Ela já estava, desde que nascera, nessa condição. E ela disse assim: eu vim porque me falaram que você também faz o mesmo que Jesus fazia, cuidava das pessoas, curava-as, e eu vim aqui, nós viemos aqui justamente para isso. Estevão fala: não sou eu que faço, eu tenho que pedir a Jesus e a Deus para que isso aconteça, então vamos orar. Fez uma pequena prece e imediatamente a moça voltou a falar. E isso criou um tumulto entre as pessoas, e é claro que, sem dúvida, de repente Estevão foi embora, e o que Saulo fez? Ele percebeu das condições do local onde eles estavam, que parecia assim como se fosse praticamente uma tenda cobrindo o teto, e as paredes eram seguras por estacas. Se houvesse alguma confusão, como começou a se formar, criando um grupo de israelitas de um lado e outros dos seguidores da Casa do Caminho, iria haver talvez uma tragédia, e não era isso que Saulo queria. Queria antepor e levar, sem dúvida alguma, aquele moço que estava afrontando ele na frente até de Correio de Armários, e que ele estava se sentindo muito mal. E saíram todos, e é claro, no dia seguinte, Saulo foi ao Sinédrio, se juntou junto a todos e contou o que aconteceu, falou sobre Estevão e falou que ele deveria ser preso, e todas as pessoas ali constando da Casa do Caminho. É claro que Gamaliel falou ao contrário. Ele disse: não, vamos ter um pouco de paciência, vamos chamar esse rapaz que vem aqui, Estevão, e mostre a doutrina na qual ele professa, para que todos nós tenhamos a capacidade de analisar. Por que ele fez isso? Conhecia Saulo do jeito impetuoso que ele era, e a proposta dele querer a todo custo colocar Estevão dentro da prisão. O que aconteceu? Foi pedido a Estevão para que fosse ao Sinédrio, e ele se recusou a isso. Ele estava no direito dele. Ninguém pode impor uma pessoa a expor algo que ela não quer. Daí deixou-se isso. No dia seguinte, Saulo chamou no Sinédrio um rapaz que ele tinha conhecimento, e que agora não vai em seguida. Só um minutinho. Falhas técnicas. E daí ele sabia na Casa do Caminho, isso a gente já viu. Estamos aqui, né? Ele pediu para que um amigo dele fosse até
fizesse um laudo de acusação para poder haver a possibilidade de Estevão ser preso. E esse rapaz fez porque conhecia e queria vantagens também do Sinédrio, então estabeleceram um laudo onde constava na realidade, né, que o Estevão ele era um mestre, vamos dizer, subversivo, e que na realidade ele tinha a capacidade de bruxaria vulgar em frente às questões e que utilizava os textos todos mosaicos em favor do Cristo, indo contra o próprio Moisés. Então, foram essas as acusações. Acabou Estevão sendo preso e foi feito um interrogatório entre todas as pessoas e Estevão praticamente repetiu todas as questões que ele havia colocado na palestra anterior dentro do Sinédrio. E sem dúvida ele foi julgado entre eles para que ele viesse a ser lapidado. Era essa a condição. Só que Gamaliel conseguiu frente às pessoas, né? Gamaliel conseguiu frente aos demais componentes ali da situação sair da atividade, que ele não viesse a ser lapidado no dia seguinte, que desse um tempo para reconhecimento geral da situação, e foi o que aconteceu. Como Pedro, Timóteo e João souberam do que estava acontecendo, e que Estevão estava preso e seria lapidado, chamaram Gamaliel para conhecer as suas dependências, e lá foi, sem dúvida, aceitando, né? Gamaliel aceitou e vai até a casa do caminho. Quando ele adentra, vê a singularidade humilde do local, percebe as questões todas, né? E que, sem dúvida, constrange frente ao que estavam colocando para que fosse Estevão morto por lapidação. E o que aconteceu foi que, quando adentraram a enfermaria, Gamaliel ficou extremamente emocionado, mareado os seus olhos por ver crianças esquálidas que tinham sido abandonadas pelos pais nas camas, limpas, todas elas asseadas, sendo bem tratadas, cuidados, recebendo alimentação, os cuidados, as pessoas de idade que também eram abandonadas ao léu da mesma forma. Mas quando ele chega e olha um leproso, ele reconhece o seu amigo, que era Samônio. Era ele morava em Cesareia de Filipe e era riquíssimo, extremamente bem considerado pelos amigos que desfrutavam das suas casas, que ele tinha casa de veraneio, casa de inverno, tinha uma série de situações e eles desfrutavam de tudo isso. E ele disse: mas onde estão os seus familiares que te deixam aqui, nesse local? Onde estão todos eles? Me abandonaram. Você quer ouvir a minha história? Eu te conto. Daí ele menciona que, quando começaram a apresentar as primeiras rosáceas na pele, ele começou a tentar vários tratamentos, não conseguiu, foi abandonado por todos os amigos e todos os familiares, principalmente os filhos, que os deixaram de lado. E ele ficou sem saber o que fazer, procurava os amigos, sequer o recebiam, enxotavam da casa onde ele chegava, e de repente, em um dia, vieram com um pedido de resgatar ele para levá-lo ao Vale dos Imundos. E lá ele foi jogado. Fugiu de lá e tentou chegar em Jerusalém para ter um recurso superior para conseguir reaver os seus bens,
mas não conseguiu, ficou pelo caminho, um carrinheiro o pegou e ele foi atendido. E ali ele achou seus verdadeiros familiares, seus verdadeiros componentes que o trouxeram à vida novamente e que ele estava resgatando a sua vida junto a essa situação na casa do caminho. E que ali ele aprendeu que as leis mosaicas ensinavam muita coisa, mas não ensinavam o que esse Messias trouxe, que era o amor. E o amor estava ali, em todos os lugares que ele pudesse olhar da sala, ali estava a demonstração de todo o bem que ali se fazia e se efetuava. E sem dúvida, o que a gente pode perceber é que Gamaliel ficou extremamente constrangido. A única coisa que ele pediu é para que eles mantivessem a sua, um lugar onde tivesse água límpida, que as pessoas, quando pudessem entrar, lavassem as mãos. Era um hábito, e ainda continua sendo, dos judeus, de lavarem as mãos, o rosto, quando chegam em casa. E, na realidade, ele pediu isso e que aos pequenos fosse feita a circuncisão, como era de lei naquela ocasião. E levou, sem dúvida, a uma cópia, né, dos escritos de Mateus para que ele estudasse. E ele disse: eu preciso ler muito isso para poder chegar a uma conclusão. Bem, na realidade, ele se transformou e se tornou cristão e teve de ser resgatado por um irmão e morar longe de Jerusalém, porque o consideraram louco quando ele disse que ele era cristão frente aos demais. E a história toda não vamos contar, vamos deixar para vocês pegarem da biblioteca o livro, poderem ler ou adquirirem, se o quiser. Mas o que é interessante é que a gente percebe que a vida ali dentro, né, sem dúvida alguma, se relacionou com a amorosidade existente em todos os sentidos das mensagens do Cristo. E a gente vê que a promessa efetuada frente aos 11 discípulos na última ceia, ela foi efetuada apenas muito tempo depois. Mas desde o 3º século, já percebemos, quando a igreja se junta ao governo, vamos dizer, à política, começaram a haver várias distorções. Começou o papado, coisa que não existia, porque é o representante de Deus na Terra, e uma série de outras questões, como também a questão da retirada, da reencarnação dentro dos princípios de Jesus, que era o ponto fundamental. A vida continua, é necessário nascer de novo, tudo isso foi dito por Jesus. Então, como foi deturpado, estabelecido uma série de mutilações e também articulações que chocavam os ensinamentos, a gente sabe que houve a necessidade de uma invasão planejada, né, de espíritos com uma capacidade intelectiva diferenciada. Os iluministas, desde o final do século XVIII e todo o século XIX, vindo ao mundo, trazendo novas ideias para que houvesse a necessidade das pessoas se libertarem da escravidão que estava sendo imposta entre a igreja e a governança. E foi exatamente com a vinda de Hipólito Lyon de Mizar de Vail, que foi através de um estudo anteriormente efetuado e de um planejamento espiritual reencarnatório, dele vir e trazer novamente os ensinamentos do Cristo, que estão fundamentados todos eles, sem dúvida nenhuma, em seus livros, principalmente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que sabemos que o Sermão do Monte, né, as bem-aventuranças, como são chamadas,
seria um resumo de toda vamos dizer, a doutrina do Cristo que está presente ali. E dentro do Evangelho segundo o Espiritismo são 28 capítulos, sendo 19 deles provindos das bem-aventuranças. É claro, não saiu da mente deles, saiu de um fenômeno que aconteceu, de mesas que se mexiam, de partidas que eram dadas desde Hydesville nos Estados Unidos, mas que na França se tornou uma brincadeira que quando Kardec, né, que recebeu depois esse nome, né, Hippolyte Léon, sendo uma encarnação sua anterior entre os druidas, como um sacerdote druida com esse nome, ele consegue trazer todos os ensinamentos revistos, previstos e atuantes da melhor maneira possível e imaginável. O maior tratado que existe é o Livro dos Espíritos, tratado filosófico, científico e religioso do mundo. Não existe outro igual, pela sua capacidade intelectiva, por ser um espírito superior, né, comandado 15 minutos por mês por um espírito de verdade, que nada mais, nada menos é Jesus, e que nos trouxe, sem dúvida nenhuma, toda a doutrina espírita, para que nós agora, zelosos, tenhamos a capacidade de poder repassar, reviver, estudar e reestudar para tentar implementar a nossa evolução que tanto necessitamos. E é claro que quando a gente menciona, né, sobre o centro espírita e as funções, reponta Pedro, Tiago, né, João e Felipe, que cuidavam sem dúvida, de lá da Casa do Caminho, fazendo dela um templo. Era um templo onde havia a ligação com o divino através das palestras, das atuações, das possibilidades do entendimento que era levado ao povo. Além disso, uma escola, porque se fazia das pessoas que ali ficavam porque queriam permanecer na casa, retribuindo o benefício que tinham tido de todas as questões recebidas, em poder repassar os ensinamentos que eles estavam recebendo para as demais pessoas. De ser um hospital que não deixava, na época em questão, um hospital de corpos, mas também de almas, porque quantas pessoas refizeram a sua constituição interior, a sua alma vibrando em favor de questões melhores, mais corretas, em seguir o caminho da verdadeira vida, graças à atuação nesses locais. E sem dúvida era uma oficina, porque todos trabalhavam em prol do quê? Do bom funcionamento de tudo que estava ali. E não deixava de ser um lar, porque foi bem dito, tanto por Estevão, quanto também por Somônio, que era uma família. Ele se sentia em casa, porque as pessoas que constituíam o lugar tinham amor, vendiam um amor através das suas atitudes, das suas palavras e de sua atuação. E nós, agora, dentro da Sociedade Espírita Renovação, estamos há 38 anos estabelecendo, através até mesmo do seu estatuto, que está escrito, né, em seu artigo 1º, a data em que foi fundado, dia 30, né, de setembro de 1984, fazem 38 anos que estamos aqui. Um grupo de pessoas iniciou primeiro, mas muitas outras chegaram, e outras já foram ao mundo espiritual, como estão conosco, né, e estejam entre nós nesses momentos, né, em que estamos vibrando pela casa, e que, sem dúvida, em seu artigo 3º, coloca o objetivo fundamental da casa, que é
A SER tem por finalidade promover o estudo e a difusão da doutrina espírita em seu tríplice aspecto: científico, filosófico e religioso, consubstanciado na codificação elaborada por Allan Kardec, bem como o incentivo à prática da caridade. É isso que nós temos procurado e gostaríamos de que vocês se sentissem em sua casa quando aqui estivessem. Todos nós nos colocamos à disposição de vocês. Existem várias atividades durante toda a semana na casa, em que vocês possam aprender, estabelecer a possibilidade do trabalho e estarem conosco sempre. Desculpe me alongar na fala, espero que tenha sido do agrado de vocês. Obrigada. Muito obrigado, doutora Rosana. Nessa comemoração dos nossos 38 anos, nesse mês de setembro, a gente só tem a agradecer a espiritualidade, o auxílio, o amparo, e convidar todos os trabalhadores, né, que venham fazer parte do nosso trabalho, estudar junto, crescer junto, se transformar junto. Esse livro, Paulo Estevam, é um romance espírita muito bom. Tem a continuidade, que se chama Há 2000 anos, que continua a história. Então, é a continuação do Paulo Estevam, há 2000 anos, né? Então, vale a pena assim ler, e é um romance muito bom, sabe? Traz assim, se você deixar 15 minutinhos, 30 minutinhos por dia, um capítulo, você não consegue ler só um capítulo. Uma coisa vai emendando a outra, é muito bom. Então vale a pena. Nós vamos encerrar os trabalhos com a sua sessão de passe. Após a prece, a gente vai convidá-los para tomar passe. Os primeiros que se levantam são os passistas. Então vamos orar e agradecer esse momento.